Mas acredito eu que até, né, você já estava falando desses outros, desses outros que acho que seria aí a psilocibina, né? Que está diferente aí da categoria da ayahuasca, seria isso? Então, esse nome enteógeno, ele surgiu em 1978 por um grupo de cientistas que escreveram um artigo, publicado numa revista científica, Nature, e eles propuseram esse nome em substituição a um nome absolutamente equivocado, que era alucinógeno, substâncias alucinógenas. Então, aí, porque a ciência já tinha visto nessa altura que as visões que essas substâncias provocavam não eram alucinações. Elas tinham um grande conteúdo psicológico e, inclusive, espirituais, porque já eram conhecidos pelos povos originários. E aí sugeriram esse nome. Mas quem são essas substâncias? E tem algumas que são sintéticas, outras semissintéticas e outras naturais. Então, a primeira sintética que abriu os olhos da ciência, o interesse da ciência, foi o LSD, que ela é semissintética. Ela é ela é originária do esporão, do centeio, né, um tipo de trigo, tipo centeio, né? E que o Hoffman, o cientista, estava pesquisando um antibiótico patrocinado por um laboratório e que, por acidente, ele se contaminou com a substância e começou a entrar dentro da força do LSD. Quando ele estava indo para casa, e ele ficou assustadíssimo com aquilo, porque ele não esperava aquilo. E o primeiro nome dado a essa substância, então, foi psicotocomimético. O que é isso? Aqueles que mimetizam uma psicose, que ele achou que ele estava Hum, doido. E aí, então, esse foi um dos primeiros que a ciência se interessou. Mas já eram conhecidos os naturais, que é a ayahuasca, que é milenar, o peyote, né, que é conhecido e utilizado também religiosamente pela Igreja Nativa Americana, a ibogaína, que é uma raiz africana, e a psilocibina, né? E esses são os mais usados, mais conhecidos, mais estudados. Mas tem também, hoje, nessa categoria, também, que a ciência está estudando, os sintéticos, como o MDMA, o famoso êxtase, que hum, provavelmente será o primeiro a ser normal. Não, primeiro não, porque a psilocibina, em alguns países, já foram, Austrália, já está sendo utilizada. Mas, em larga escala, talvez o primeiro seja o MDMA, o êxtase, porque ele está num estudo bem avançado para trabalhos com estresse pós-traumático hum, dos soldados americanos oriundos da guerra, com resultados impressionantes. Esse é um sintético. E também usado hoje também um anestésico sintético, a ketamina, hum, para para depressões resistentes e tal. Então, esses são os enteógenos aí. E o interessante disso é que esse nome, né, criador de um Deus interno, porque esse é o grande fator terapêutico que essas substâncias têm. Que quando uma pessoa tem uma epifania, que é uma coisa não rara, né, e eu não vou chamar de comum, mas com certeza, sem medo de estar exagerando, não rara, nós podemos ter com essas substâncias um encontro com o divino, né? E isso pode mudar tudo. E isso está no fulcro, sim, na crista da onda do interesse da ciência, especialmente para a saúde mental, porque nós estamos vivendo uma grande crise, uma grande pandemia de falta de saúde mental. sim. Mais de 300 milhões de pessoas deprimidas. O Brasil é campeão de ansiedade. Hoje, só hoje.
38 pessoas até meia-noite vão se suicidar. Algumas já se suicidaram. Neste país, 38 pessoas por dia. Isso não é bola de cristal, isso é estatística. Estatística, é. Sim, o sistema de informação do Ministério da Saúde é que atualiza esses dados. Então, está terrível isso. E essas substâncias vêm como uma luz no fim do túnel para resolver problemas que a gente resolve muito mal, como depressões, como problemas de adição a drogas, doenças psiquiátricas que respondem muito mal ao tratamento. E o que a gente tem são tratamentos que acabam ocasionando muito efeito colateral. Sim. É, mas até pegando isso que você está falando, dessa questão de pacientes com ansiedade, depressão, e qual seria, né, exatamente como que essas substâncias agem na pessoa para que haja um tratamento relacionado à ansiedade, à depressão, ou qualquer outro, né? Porque até mesmo você está falando que várias coisas podem ser tratadas Isso, utilizando essas medicinas. Mas porque tem o povo que gosta de saber dessas coisas mais técnicas, né? Então é legal a gente, né, você passar para o pessoal, até mesmo para tirar essa coisa e tentar incluir um pouco mais isso dentro da nossa rotina, né? Para as pessoas não terem esse preconceito. Tem gente que tem preconceito com esse tipo, eu vou tomar ayahuasca, eu vou fazer, sei lá, né? As pessoas até falando, então eu vou ter que tomar LSD, né? O pessoal deve ficar um pouco preocupado com isso, né? Achando que vai, né, fazer mal, vai ficar maluco, vai pra festa, vai querer dançar a noite inteira, que é normalmente o que o pessoal faz aí por aí, né? Então, até é. se você puder explicar um pouquinho pra gente qual é o mecanismo de ação, né, Tá, dessas medicinas. tá. Bom, existem dois viés. Primeiro, é preciso deixar bem claro que essas substâncias estão em estudo, elas não são ainda normatizadas, né? E está bem perto, porque tem uma gama robusta de estudos apontando para essa direção disso que eu estou falando. E que a gente já sabe, porque os povos originários utilizam há muito tempo isso. Mas para traduzir isso para uso terapêutico, para cura, assim, os órgãos reguladores precisam estar absolutamente convencidos. Como você bem disse, Bruno, nem a população está convencida, quanto mais os órgãos reguladores. Então precisa de muita evidência científica. Mas, respondendo a tua pergunta, que é fundamental e importante, assim, essas substâncias, elas agem basicamente em duas frentes. Na neurogênese, como o nome já está dizendo, neurônios, gênese e criação, né? Então, na criação. E isto é uma coisa que a ciência não admitia que existia até 2003. Isso é uma coisa desse século, desse milênio. Só a partir de 2003 que a ciência bateu o martelo e disse: existe a neurogênese. Os neurônios também se reproduzem, porque a gente acreditava até então neurônios que o cérebro era como se fosse um óvulo, perdão, um ovário, que vai perdendo seus óvulos até a menopausa e que o cérebro a gente ia perdendo neurônios com noites mal dormidas, com estresse, com drogas, com cachaçadas, com preocupação, excesso de trabalho e que caminhando para a demência. A partir de 2003, descobrimos que algumas substâncias, que o primeiro que o cérebro se refaz e que algumas substâncias estimulam isso. Os psicodélicos, os enteógenos, fazem parte dessas substâncias. Então, neurogênese. E o outro efeito é a neuroplasticidade. Por que eu estou fazendo esse gesto com as mãos? Os velhos neurônios criando novas conexões, estimulado por essas substâncias, conectando lugares do cérebro que antigamente não se conversavam. E, na prática, o que quer dizer isso? Criatividade, novas ideias, insights. Olha que interessante, um dado. Existem dois prêmios Nobel,
um de genética e um de química, que eu não estou lembrando o nome deles agora, estou vendo a carinha de um deles. Mas, enfim, que é bem fácil aí. Só colocar no Google prêmios Nobel que admitiram que chegaram às suas conclusões à luz do LSD, experimentando LSD. Experimentando não, usando, né? Eles já sabiam, não estavam pela primeira vez, para poder ampliar, ter essa plasticidade, essa neuroplasticidade, né? Plasticidade neuronal para poder ampliar a sua consciência.